Olá pessoal, nessa semana falaremos um pouco sobre os procedimentos de descontaminação e limpeza, sobretudo das vidrarias e materiais utilizados na análise. Esse procedimento ele visa retirar possíveis contaminantes que venham interferir na análise e determinação dessa variável que será analisada, ou então até mesmo evitar que sejam inseridos outros contaminantes em laboratório, como alguns exemplos que eu vou citar aqui no decorrer desse vídeo. Utilizaremos a partir dessa aula o material, o Manual de Análise de Águas Efluentes, produzido por mim, organizado, melhor dizendo, e hoje trabalharemos a partir do capítulo 5. Vou falar bem breve, citando alguns exemplos de experiências que aconteceram no laboratório. Por exemplo, no item aqui sobre oxigênio dissolvido e DBO, quando o método de determinação é o mesmo, por exemplo, o método de Winkler, toda vidraria, os frascos de oxigênio dissolvido e de DBO podem ser passados pelo mesmo procedimento de limpeza. Então, eu gostaria de citar aqui, por exemplo, quando a gente vai fazer os reagentes analíticos, a gente usa geralmente HCl a 10% para passar nas vidrarias e deixar de um dia para o outro. Isso visa eliminar possíveis incrustações que estejam ali. Já as demais vidrarias utilizadas na determinação, a gente deixa apenas com água dentro, mas se tiver sempre um ácido bem diluído para colocar essa vidraria de um dia para o outro, é interessante também. DQO, carbono orgânico e método de fluorescência, geralmente a gente passa escovão. Alguns devem estar se perguntando o que é o detergente Extran, detergente próprio para laboratório que tem baixos teores de fósforo, né? A gente passa também por ácido nítrico a 10%, deixa basicamente de um dia para o outro, embora seja interessante deixar aí no mínimo 24 horas. Vocês vão perceber que boa parte da limpeza ou vai ácido nítrico ou ácido clorídrico a 10%, enquanto outros, como por exemplo esses aqui, utiliza os dois. Por que nesse aqui utiliza os dois? Porque quando a gente fala de carbono orgânico, embora a gente não faça no laboratório do IFSG Batiba, pequenos resquícios de matéria orgânica podem interferir. Então a gente passa por 2 banhos de HCl, um de HCl e um de ácido nítrico, na sequência que está aqui nesse material. Bom, prosseguindo, quando a gente fala de sólidos, geralmente não passa em soluções ácidas, mas quando a gente passa pela mufla para fazer os sólidos voláteis, por exemplo, e os fixos, é interessante deixar um pouquinho de ácido depois no cadinho. Por quê? Porque vai ficar incrustado e somente com esforço físico você não consegue retirar. Então, depois de feita a determinação de sólidos, principalmente os voláteis e os fixos, que passam pela mufla, a gente acaba deixando esses cadinhos num banho de ácido de um dia para o outro. Embora aqui até fala, não apresenta necessidade de soluções ácidas para lavagem. Depende. Isso tudo a gente vai ver no decorrer da aula prática, né? Outra coisa, quando a gente vai fazer a análise de sólido, muito importante com os momentos de pesagem. A mesma pessoa tem que pesar todo dia, da mesma forma, utilizando a mesma técnica, evitar mãos sujas, evitar, por exemplo, suor, evitar muita umidade. O mesmo procedimento quando vai tirar da mufla. Esses detalhes todos eu vou passar mais para frente. Vamos focar aqui um pouco mais na limpeza. O outro detalhe, quando a gente fala série de nitrogênio e clorofila, focando aqui na série de nitrogênio, que é o que a gente pode fazer, muito interessante, não usar ácido nítrico. Por quê? Porque o ácido nítrico tem a composição de um dos elementos da série do nitrogênio, que ali a parte de nitrato. Então, eu até coloquei aqui, mas nunca utilize em ácido nítrico a 10%.
tá? Quando a gente fala, por exemplo, da série de fósforo, um outro detalhe importante é não usar detergente de forma alguma. Por quê? Quando a gente vai analisar fósforo, a gente parte, por exemplo, de 0 a 1,5 miligrama por litro. E são concentrações muito baixas. Então, qualquer resquício que tiver ali de detergente pode interferir na sua análise. É válido lembrar que a determinação da série de fósforo é uma das mais complicadas que eu já passei no laboratório. Por quê? Justamente por possíveis contaminações ou interferência nos reagentes que estão sendo utilizados ali. Então, a gente não usa vidraria compartilhada, só a mesma vidraria de sempre para o fósforo. Então, a gente separa, deixa ela reservada exclusivamente para o fósforo. Quando a gente fala em metais pesados, um ponto interessante aqui é, depois de limpar toda a vidraria, não colocar ela na estufa de ar, de circulação de ar. Por quê? E nem sob papel filme. Porque quando a gente põe ele na estufa com circulação de ar, a resistência da estufa mais a ventoinha, que são tudo de metal, pode deixar resquícios sobre os materiais, sobre as vidrarias, sobre os cadinhos, sobre o que for usar. Então, uma atenção aqui é não colocar dentro da estufa ou sob algum material metálico para não causar interferências. Bom, foi bem breve a explicação e aí na próxima a gente continua. Obrigado.